Boa noite. Deixa eu só fazer a chamadinha, como eu sempre faço, para aqueles que ainda não entraram, para ver se se empolgam e participam de nossa querida aula. Senão depois eu fico com um monte de gente desesperado que está com falta até não poder mais. Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Tudo tranquilo. Então, deixa eu falar uma coisa para o senhor, Igor. Fale, Eu Igor. estou saindo agora do trabalho de Botafogo com destino à minha casa. Então, eu vou Beleza. pegar Japeri. Qualquer consideração eu faço pelo chat, tudo bem? Tá, sem problema nenhum. Já andei muito no Japeri, dá até para responder de boa, dependendo da quantidade de pessoas que estiverem no momento. Já fui coordenador de curso de queimados, meu caro. Já peguei muito Japeri. Valeu. Falou. Vamos lá, vamos começar. Então, como dizem meus alunos, já andei mais do que notícia ruim. Simbora nós. Deixa eu pegar aqui que eu tinha deixado algumas coisas para vocês já buscarem para mim, para a gente começar na hora certinha. Tenho mantido aquela estrutura, como tem alguns que estão com dificuldade de pegar. A aula ela aparece para mim para baixar, mas realmente ela não está salvando o modelo tradicional. Mas vocês podem baixar a aula ali que de boa ajuda bastante a gente pegar. A gente separou vocês em alguns movimentos e eu queria ouvir um pouco sobre cada um de vocês, aqueles que puderem, aqueles que fizeram. As pesquisas eram individuais para vocês poderem pegar um pouco desses movimentos. Boa noite, professor. Boa noite. Eu fiz da Revolução Farroupilha. Será uma maravilha te ouvir. Tá ótimo. Eu sei que tem mais gente do que um movimento só, então quer dizer, sempre que pegar a gente vai colocar uma delas e a gente vai estar colocando ali. Lembrando qual é o foco? O foco é a gente quebrar aquela noção de um Brasil só de Rio de Janeiro. O foco é a gente quebrar aquela percepção equivocada de que tudo ou toda a história do Brasil se materializa na economia de São Paulo, na política do Rio de Janeiro e nas trocas com Minas Gerais. A política dessa nova república ela é muito mais estruturada. Então, colocando o ponto para que vocês possam falar, a gente está passando entre os movimentos da famosa República da Espada. Ela vai ser marcante por ter justamente uma série de movimentos que tem como seus resultados, seus elementos primordiais, a compreensão de que esses movimentos têm uma forte relação, esses movimentos têm como eu vou dizer, eles têm uma espécie de influência entre a crise das tradições, o modelo do novo governo e, principalmente, o grande conjunto de movimentos fora do Brasil, mas que de alguma maneira acabam influenciando. Um dos maiores e mais fáceis de se perceber é o da própria América Latina. Certamente vocês notaram que boa parte da América Latina não está estabelecida com a ideia de grandes estados. Há um conjunto de fragmentações, nem Bolívar, nem todo o conjunto ali, Simón, vão conseguir uma unificação. A Revolução Mexicana, por exemplo, que vai estar correndo nesse meio tempo, começa ainda no 19, vai passar por todo esse início, está mostrando essas contradições, essas disputas de maneira interessante. O que vai acontecer na França influencia diretamente a nossa intelectualidade. O que está acontecendo em Portugal? Portugal está vivendo a sua própria crise dinástica. A gente já vai ter o fim da monarquia portuguesa, ou pelo menos nos moldes que a gente conhece a monarquia portuguesa. Então, todos esses movimentos, de alguma forma, eles influenciam a noção de Brasil que a gente tem, influenciam a noção de organização política que a gente tem. É justamente sobre isso que eu quero olhar e tentar ver o próprio Brasil, identificar dentro do Brasil essas características, identificar
dentro do Brasil esses movimentos que vão ganhar esse olhar todo próprio, todo diferenciado e que vai ser fundamental para a gente. Beleza? Beleza. Oi, Então tá bom. professor, boa noite. Boa noite, Yasmin. Tudo bom? Professor, na Eu. outra aula acabei não participando por problema de internet. Aí eu tô Entendi. vendo que estão falando uns assuntos que provavelmente foi da aula passada, só que como eu não tava, eu não tô entendendo um pouquinho. Tá bom, eu vou te explicar. A gente está aqui trabalhando com a formação do Brasil republicano. Essa formação tem 3 pilares básicos que estão lá no tema 2. O primeiro deles é a crise do Império Brasileiro. O segundo é que forças políticas vão atuar para criar um novo movimento político e a consolidação dessa nova república com uma ditadura balizada na força de grupos militares, Deodoro e Floriano, que vão estar deixando pronto para uma articulação de uma aristocracia brasileira. Rainha, não entendi o que é aristocracia, não. Os poderes locais vão se articular e aqueles grandes sujeitos locais vão passar a montar um palco maior da aristocracia brasileira. Então, eu tenho os representantes de Pernambuco, da Paraíba, eu tenho os representantes do Rio Grande do Sul, representantes de Santa Catarina, de Minas Gerais. As 2 maiores vão estar consolidadas nas 2 maiores forças econômicas, São Paulo e Minas Gerais. Isso é novo? Não, isso já existia no Império. As nossas casas senatoriais, elas eram estruturadas, as nossas câmaras eram estruturadas com essas elites. Agora, a vitória de um federalismo meio negociado, mas a ideia de que o modelo político é que cada elite que tome conta do seu cantinho para a gente continuar unido. E essas forças se reúnem no Rio de Janeiro para governar o país. Num primeiro momento, vai ter essa figura dos militares e depois vai reestruturar essa política que eu ainda quero falar. Antes de eu continuar contando essa história só do Rio de Janeiro, Yasmin, eu pedi para a gente olhar o Brasil. O que estava acontecendo no Brasil? Quem são essas manifestações, esses grupos que estão espalhados e que muitas vezes estão se levantando por um motivo ou por outro? Na tentativa de sair do olhar só do Rio de Janeiro e estudar uma história do Brasil mais plural, eu passei sobre alguns movimentos importantes que os colegas hoje vão ser os nossos porta-vozes, vão levantar, vão contar um pouquinho. Rainha, mas eu não fiz. Não é um trabalho que vale ponto. Não. Um trabalho que vale aprendizado e desenvolvimento. Então, fica tranquila. A gente vai estar desenvolvendo isso aí. E você, dessa vez, ainda que não participe ou só ouça, na próxima, certamente também vai ter a sua oportunidade de falar. Tá bom? Tá bom, professor, obrigada. Nada. Mas conseguiu se sintonizar melhor? Consegui. Agora dá para acompanhar daqui para frente, que eu tava meio perdida. É assim mesmo, a gente entende. Você sabe entrar no material didático? É fundamental que entre. Aliás, todos. Eu estava vendo o número, eu ainda estou preocupado. Só 40% abriu o material didático. Vocês sabem entrar? Sabem olhar bonitinho ele? Sala de aula virtual, lá onde vocês vêm, clique História do Brasil Republicano, que tem lá os materiais. Mas vamos lá, não quero ficar falando hoje não, que hoje não é meu dia de falar não. Vamos começar por Farroupilha? Que é Farroupilha? Da onde vem esse negócio? Simbora. Quem vai falar? Quem ficou com Farroupilha? Posso falar, professor? Temos Diego, temos mais quem? Quero saber todos que vão falar. Eu também. Diego, Rodrigo, Luci? É isso? São os 3 de Farroupilha? É aqueles que ficaram escolhidos na aula passada. Não vem pegar agora em chat GPT, não. Isso, então tá bonito. Aquele tem certeza que vocês se prepararam, que fizeram bonito. Como a Luci tinha levantado antes, Diego, eu vou pedir para ela falar primeiro, depois você, depois o Rodrigo. Fechou?
Beleza, professor. Vai, Luci. Ih, não foi, Luci. Tá me ouvindo, Luci? Quer que o Tá Diego me antes? ouvindo, professor? Agora tô ouvindo. Ouvindo. Eu não estava achando que o microfoninho. Ah, tá. Então, Tranquilo. Alto e claro. eu assisti um videozinho, né, no YouTube, nada muito profundo. E assim, o que eu estava vendo ali é justamente um movimento, né, sei lá, de revolta, se é que eu posso chamar assim, ali da região do Rio Grande do Sul, né, e o povo ali se rebelando e parece que numa tentativa também de uma certa, também não sei se eu posso usar esse termo, independência do resto de nós, digamos assim, né? Basicamente, o que eu vi ali seria mais ou menos isso, mas eu Mas estou por aqui que que eles esperando. queriam... O que que eles queriam independência? Eles estavam chateados com o quê? Então, eu na verdade não sei detalhes, né? Eu vim para cá hoje também nessa expectativa de entender melhor. Eu escolhi Farroupilha justamente porque trata-se do Rio Grande do Sul e eu sempre ouvi, desde pequena, que o Rio Grande do Sul sempre almejou não estar no Brasil, né? Então, assim, eu não sei até que ponto isso é lenda, até que ponto isso é exagero, né? Mas que eles teriam lá um estilo próprio, enfim. Então, aí eu fiquei muito curiosa quando você levantou a questão, né? E depois também, porque aqui estudando, eu vi que isso aconteceu no Nordeste, né? Ali em Pernambuco, eles também tiveram aí esse desejo, me parece, né? Outras Então, regiões tiveram processos separatistas ao longo da história do Brasil e muito se discute, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que na verdade é muito mais o Brasil que se interessava muito pouco pelo Rio Grande do Sul e tratava muito mal o Rio Grande do Sul do que o inverso. Mas é uma boa questão. sim, Beleza, a gente tivemos os primeiros caminhos. Vai lá, sim. Diego, o que que você pesquisou? Então, eu achei que aqui que os estancieiros e militares da província, eles se sentiam diferentes do resto do Brasil. Eles tinham orgulho da vida aqui do Rio Grande do Sul, da lida com o gado e da terra vasta. Isso virou quase um espírito de nós contra eles, em relação ao governo central. Outra coisa foi a economia injusta, que o Império taxava demais o charque gaúcho, mas abria as portas para o charque platino, que era do Uruguai e da Argentina, porque por ele entrar aqui no nosso país, é mais barato que o charque aqui do Rio Grande do Sul. Para os estancieiros daqui do Rio Grande do Sul, isso era uma apunhalada. Então, o discurso deles era de justiça econômica e de defesa do produtor local. Outra coisa, autonomia política. Visão Farroupilha, ela mirava numa maior liberdade de governar a própria província. Não necessariamente todos queriam a separação total do Brasil, embora tenha proclamado a República Rio-Grandense. Seu desejo era mandar mais no próprio destino, sem tanto peso do Rio de Janeiro. Alguns líderes, como Bento Gonçalves e depois Garibaldi, tinham na cabeça um projeto republicano, inspirados pelas ideias liberais que circulavam na época, mas não era uma revolução do povo. Era mais da elite estancieira, embora depois tenha agregado camadas populares, como os lanceiros negros. Então, resumindo, a visão Farroupilha era um grito de autonomia, orgulho regional e busca por justiça econômica, misturado com os interesses da elite solina. Situa um pouquinho ela melhor no tempo para a gente poder pegar, para que todo mundo consiga perceber exatamente essa temporalidade. Porque, para quem não conhece, repara bem, não me parece que boa parte dos seus colegas, talvez você do Sul,
ainda tem, ou a esposa do Rodrigo já tenha atualizado eles de uma maneira importante, mas se você for reparar em boa parte do Brasil, a maneira como muitas vezes é retratado é a ideia de um levante porque se entendiam como diferente. E o debate que você está trazendo é justamente que é um levante que, ainda que tenha questões culturais envolvidas, é uma questão muito mais de uma dinâmica econômica do que efetivamente de um processo de identidade coletiva. E a gente precisa pensar, por exemplo, sobre a questão das colônias diferentes. A gente lida como se todas as colônias tivessem chegado ao Rio Grande do Sul, fossem a mesma linha colonial e tivessem as mesmas características, e isso não é um fato. Você tem características italianas diferentes de características alemãs, diferentes de características portuguesas, e todas elas, espanholas, e todas elas, de alguma maneira, estiveram presentes dentro desse processo de debate de colonização. Como é que você vê isso? O que que você conhece disso? Rainha, não sei, não entendi, tô querendo entender. Mas, primeiro, melhor, situa um pouquinho para mim essa temporalidade para que todo mundo consiga perceber ela. Tá. Então, vamos falar aqui então, para o pessoal aqui de fora do Rio Grande do Sul. Tá. Então, a Revolução Farroupilha, que aconteceu de 1835 a 1845, foi 10 anos de pura batalha, tanto aqui no Rio Grande do Sul quanto no nosso estado vizinho de Santa Catarina, somente em Laguna. Não foi só briga de gaúcho teimoso contra o Império, mas sim um movimento que nasceu de problemas econômicos e políticos bem concretos. Os estancieiros do Rio Grande do Sul dependiam do charque, que era um tipo de carne salgada e seca para vender por resto do Brasil. Só que o governo imperial cobrava altos impostos sobre o charque gaúcho, enquanto o charque que vinha do Uruguai e da Argentina entrava com menos taxação. O resultado de tudo isso, o produtor local se sentia prejudicado. Além disso, havia o sentimento de abandono. O Rio de Janeiro mandava e desmandava, sem levar muito em conta as necessidades da província. Então, os líderes farroupilhas começaram a defender mais autonomia política, e em alguns casos, até a ideia de uma república separada, que chegou a ser proclamada em 1836 com a República Rio-Grandense. Então, portanto, a visão farroupilha misturava orgulho regional, que, nós temos nossa identidade, diferente do resto do Brasil, defesa econômica, não ser esmagado pelas políticas imperiais, e ideais republicanos, influenciados pelo liberalismo da época. Vale lembrar, não era uma revolução de todo o povo. Quem estava à frente era a elite estancieira. Sim, ainda assim, eles mobilizaram camadas populares. Inclusive, os lanceiros negros, que lutaram com promessa de liberdade, que depois não foi cumprida. Eles organizaram um movimento e mataram os negros, que isso ocorreu em dezembro de 1845, e tá, que isso é outra coisa, tá? Mas, em resumo, os farroupilhas, a luta era por respeito, autonomia e sobrevivência econômica da província. Perfeito. Espero ter... Sim, muito bem, fique muito tranquilo. E esse movimento, esse olhar que você traz, é um olhar que ele é interessante. E por que eu pedi para você trabalhar a datação? Boa parte, como a gente está trabalhando o processo republicano, muitas vezes isso vai ficar assim, mas isso foi lá no Império. Não, você tem processos que condicionam e recondicionam e vão continuar rodando, que por isso vão ser importantes nesse momento.
Muito bem. Rodrigo. Estava organizando umas coisinhas aqui, mas vamos primeiro se localizar, porque acontece desde, tipo assim, a explicar um pouco do Brasil Império. Desde quando o Brasil Império, ele divide o país em províncias. Uhum. E cada província tinha o seu presidente da província, né? Isso. Só que não era uma eleição. Tipo assim, o imperador mandava um governador de tal província e o cara, às vezes, e na maioria era um português ou era uma pessoa do Rio de Janeiro que não tinha contato com a cultura, não conhecia de lado e não tinha nenhum apelo com o povo. De 1824 até 1831, a província ficou tudo bem, entendeu? Mas quando chega já no período regencial, que é quando acontece a maioria das revoltas, que vamos falar um pouquinho, porque o Brasil, em teoria, tinha uma criança de 5 anos no poder e vários outros regentes, né? Que foram mudando, e então isso era um sinal de fraqueza. Então todo mundo era uma oportunidade para que movimentos republicanos acontecessem. E a província de São Pedro do Rio Grande, que é como chamava o Rio Grande do Sul naquela época, né? Acontecia algo parecido naquela época. Por quê? Porque o Brasil tinha uma ligação forte com a exportação, tanto da cana-de-açúcar, o café, só que a maioria do produto fabricado aqui no Brasil inteiro era feito para exportar lá para fora. Era a maioria e focava-se muito em café lá para fora, cana-de-açúcar lá para fora. Só que na província de São Pedro do Rio Grande do Sul, não, porque o produto de lá, o maior produto de lá era o charque, como o nosso amigo disse, e o couro. Só que esses produtos eles tinham mais proveito para importação para dentro do país do que qualquer outro uso, né? Uhum. O próprio o imperador, né, o governo, estava começando a taxar bastante os produtos na época, né? E já que a província não tinha autonomia para exportar e o dinheiro, o imposto era muito caro, o que fazia o preço do charque aumentar muito, lembrando também que o charque era uma carne que era mais comprada por fazendeiros para alimentar os escravizados, para o pessoal de baixa renda, tudo isso, né? Sim. Aqueles que comiam carne fresca eram aqueles que faziam os famosos movimentos de vaquejada, aqueles que iam atravessando com os bois, de fato, para você poder fazer os cortes dentro das regiões. Era diferente do charque, que era entendido como uma carne popular, e o motivo que o Império alegava era justamente a ideia de que aquilo servia para fazer política. Eles compravam um produto de um valor relativamente barato para manter a boa vizinhança com os demais. E, obviamente, e é absolutamente compreensível que aquele que utilizava ou que pagava taxas nacionais caríssimas não gostasse exatamente disso. E é importante que isso não acontecia somente com as províncias do Rio Grande do Sul. Províncias do Mato Grosso reclamavam da mesma situação e as províncias do Pará, na verdade não eram as províncias, era o Pará, reclamava muitíssimo disso relativo àquilo que era exportado da região e daquilo que era comprado da região. Então, o fato desses altos impostos começou a reunir os produtores na região, só que no início não se tinha um interesse já em formar uma república. Era só um pessoal querendo fazer barulho. Então, começaram a ter naquela época não era gaúcho, né? Não existia essa identidade gaúcha. Eles começaram a, sei lá, tentar alguma forma fazer uma espécie de barulho. E tinham dois partidos nessa época dentro do Rio Grande do Sul, né? Que era o Grupo Conservador, conhecido como Caramuru, e o Partido Liberal, que era conhecido como os próprios Farroupilha, né? Os Farroupilhas, nessa época, não defendiam a autonomia, não defendiam a separação, eles defendiam só mais autonomia. Falei errado. Defendiam mais autonomia para a província e
e o charque valorizado, entendeu? E parar um pouco, botar mais imposto no charque argentino, no charque de toda a província do Prata, né? E então, aí por volta de 1831, tem dois jornais criados aqui no Rio de Janeiro com o intuito de fazer um pouco de barulho, né? Que é a Jurujuba Farroupilha e a Matraca Farroupilha. Que esses dois jornais foram feitos para, sei lá, para ver se eles conseguiam um pouquinho de força aqui no Rio de Isso Janeiro. esse dado é muito legal, Diego. Isso possivelmente chega menos lá. Existiam os enviados e os entes políticos. O Rio de Janeiro e São Paulo, em especial, os dois tinham praticamente figuras políticas de todo o resto do Brasil que vinham a reboque dos políticos locais que ganhavam seu papel aqui, então recuperando o que o Rodrigo falou. Quem escolhia o presidente da província era uma figura diretamente relacionada aos poderes centrais. Mas esses providentes da província tinham aqueles que eram eleitos para as câmaras locais, que vinham das diversas províncias, inclusive do Rio Grande do Sul, e vinha junto com eles um secto, um conjunto político, que também manifestava. Então você tem um fenômeno fantástico, que é ter sempre no Rio de Janeiro a figura daqueles que, ou em São Paulo, a figura daqueles que estão levantando a bandeira e trabalhando com isso. Muita gente estranha, por exemplo, o fato do Rio de Janeiro ficar sabendo tão rápido e ficar tão notório, por exemplo, o cangaço. Só que esse modelo político ele se perpetua, ele vai a longo prazo. Então, excelente a posição. Segue, por favor. Aí, em 1832, é fundado não é mais o Partido Liberal, mas fundado o Partido Farroupilha, que é fundado pelo Tenente José dos Reis Alfoinho, que eles têm um grupo que é a Sociedade Continentino do grupo, que era um grupo crítico ao Império. De lá tinha desde o pessoal mais liberal até o pessoal que, por ter muito contato com o pessoal da província da Prata, né? Naquela época, e o Brasil, lembrando que depois da independência, o Brasil aqui na América do Sul foi o único país que ainda era uma monarquia, que tinha uma ligação direta ainda com o seu colonizador, né? Então, muito influenciado por essa galera, então já começa a se falar de república. Provavelmente começou a falar antes, né? Mas já se tem um entendimento de querer ter uma república em 1832. E um desses membros do Partido Farroupilha era o militar, um Bento Gonçalves, né? Que ele era mais aguerrido e então Tem todo um debate sobre a figura do Bento Gonçalves, em especial sobre o papel que, de alguma maneira, ele vai representar pelo próprio... como é que eu vou dizer? Tem uma imagem do próprio Bento Gonçalves sobre se ele seria uma imagem do italiano típico a ser construído como uma forma de criar uma iconografia ou um líder político representativo de fato. Seja qual for o aspecto que a gente notar, é importante que a gente tenha essa clareza. História. Nós não estudamos com verdades absolutas e acabamos de ver um espetáculo sobre isso com essas visões do Farroupilha. Os debates são amplos, as teorias são diversas e as investigações são múltiplas. Então, a gente tem que estar sempre partindo dentro de um olhar, dentro de uma estrutura com essas características. E aí, então, em 1835, depois de uma reunião, detalhe, o criador dos jornais foi deposto para Porto Alegre de volta, né? Porque eles começaram a fazer barulho no Rio de Janeiro, então depuseram ele para Porto Alegre. Então, nessas reuniões, Bento Gonçalves decide que vai tomar o poder. Deixa eu ver o presidente da província aqui. Eu tinha anotado. Antônio Rodrigues, que era um carioca também que estava lá. Então ele sai
que eu anotei aqui também, de Pedras Brancas, com mais ou menos uns 200 homens, e vai marchando até Porto Alegre, e o Antônio o Antônio Rodrigues, com medo, ele corre para a cidade do Rio Grande. Então, quando o Bento Gonçalves consegue invadir e tomar o palácio, ele expulsa todos os guardas imperiais e constitui ali, então, não uma república, mas ele toma o poder, mas logo em seguida o vice é eleito, então começa toda uma gama de conflitos e briga sendo que a maioria desses conflitos, a maioria, o Bento Gonçalves vai perdendo até 1836, quando surge o Antônio de Souza Neto, que ele toma de vez, e então ele funda a República Rio-Grandense, que aí tem toda a construção de uma identidade gaúcha depois daquilo. Uhum. E aí tem chega Garibaldi depois, que mesmo não tendo nenhuma cidade portuária, Garibaldi ainda teve um peso muito grande nessa revolução. Até por ter táticas de guerras, porque ele foi um guerrilheiro na Itália, importante. Ele foi muito importante, não só aqui no Brasil, mas como no Chile e na unificação da própria Itália, né? Sim. E Sim. aí tem diversas traições. Muita gente chama ele de Che Guevara na versão local, porque Che tinha essa característica de andar entre diversos grupos, diversos espaços ali. E eu trouxe uma música também, não é daquela época, professor, só que Sem problema. ela enfatiza bastante essa identidade deles, tipo assim, e a luta, porque não era um movimento. No início nunca foi um movimento. Talvez possa ter sido, né? Falar nunca também é uma palavra muito forte. Mas sempre foi um movimento por mais autonomia, porque queria-se uma valorização perante um governo que ficava mais centrado aqui no Sudeste. Sim. Sim. É a tensão típica do Brasil, perfeito. Bota a música, vamos lá. Como é que eu faço para botar a música? Você compartilha, mas eu boto. Deixa eu botar aqui, eu boto para você. Eu pego ela aqui e boto ela. Aí tem a letra tá em eu fico brincando, tá em gaúcho, professor? Mas... Diego, olha só, ele tá brincando, mas não tome mal não, a esposa dele é gaúcha, e aí dele que não faça muito bonitinho o processo, que não ela vai brigar com ele. Ah, vai quebrar os pratos. Tironeando a venta dos tauras, relincho de baguais faíscas ao vento, o brado terronho do punho farrapo, bate-cascos medonho ao relento, peleando em favor da pampa, a pilcha sovada em tiras, marcando fronteira pro lealdade. Librando os trastes da campa, na ventania rusguenta, branchando a daga, gritos de liberdade. Vento, cavalo, peão, marcas de cascos no chão, fronteiras em marcação. Pessoal, isso aí é um estilo de música que eu não vejo muito por aqui, é um estilo de música só deles. Né? Noites que o minuano assista aos cavalos. O Diego mostrou. Tá com a cu e tudo ali presente. Muito bom. Beleza, show de bola. Muito, muito boa a apresentação de vocês. Acho que a gente conseguiu ter uma ideia bastante boa dessa concepção de um clima completamente diferente do resto do Brasil, que a gente acaba vendo normalmente quando olha esse Brasil
como se a República fosse um evento de 1889 meramente político. Eu acho que a gente conseguiu ampliar bem o nosso olhar aí trabalhando com isso. Excelente. Bora! Quem é o próximo agora? Vamos sair de Farroupilha, vamos continuar no sul para ir para o contestado ou vamos migrar para o Nordeste? O que a gente faz? Mas, professor, eu caí de paraquedas, né? Hoje é a primeira aula que eu estou Salve, Renan! Seja assistindo, bem-vindo! mas assim, eu estou muito decepcionado com o Floriano Peixoto, por saber que ele não é um herói Não é um que herói nacional, né? veio garantir a ordem institucional e impedir a fragmentação do governo. Então, realmente, a questão positivista na história, ela está muito bem, pelo menos foi muito bem implantada, pelo menos na minha cabeça. Não é um Foi. assunto do meu estudo, assim, que eu gosto tanto, você bem sabe, Aham. mas eu achei, assim, alguns aspectos muito interessantes da revolta armada. Primeiro ali com o antecessor, o Deodoro, acabou precisando sair, porque por causa desses levantes. Primeiro, assim, observar. Muito se discute que se de fato ele não seria, tal qual ele era amigo pessoal e próximo de Pedro II, se ele também não seria uma figura próxima demais das lideranças políticas da revolta da Armada, sendo problemático ele continuar ali naquele momento. E, assim, a importância da imprensa, do Correio Paulistano, na hora que o Campos Salles faz aquele manifesto rechaçando a dissolução do Congresso. Então, desde já, do início da República, a imprensa, como alguns até gostam de chamar do quarto poder, mas não o quarto poder lá do imperador, igual a gente vê lá no Não Império, é moderador, né? Não, isso aí mas um quarto poder secreto aqui. A imprensa tem um poder fantástico aqui. A gente vê isso logo com essa primeira revolta armada aqui, por causa da publicação do Manifesto de Campos Salles, né? Sim. Então, aí quem assume é o vice. Um fato interessante também, que é até difícil de entender, por que o Deodoro recebeu menos votos do que o colega dele, né? Porque o Floriano. Então, ele tinha um apoio maior, pelo visto, né? Dos seus parceiros, seus colegas. Floriano era um político. Floriano era um tremendo político. O que acontece é o seguinte, a figura de Deodoro era heróica. Situando todo mundo na revolta da Armada para a gente poder posicionar. A revolta da Armada é uma revolta que ela vai estar estabelecida se a gente estava fora do eixo Rio-São Paulo para poder trabalhar a Farroupilha. Se a gente está em um dado histórico, a revolta da Armada ela é a revolta balizada no seio do próprio nascedouro dessa república. É uma revolta onde ela é tremendamente marcada pelas disputas, de um lado, dessas figuras políticas, de outro lado, desse conjunto de forças. Sim, Revolução Federalista que é herdeira, Diego. Revolução Federalista que é herdeira, e por isso que eu boto a Farroupilha e não boto a Federalista, apesar dela ser claramente herdeira. Então, quando você consegue perceber todo esse jogo de tensões, você consegue perceber que eu tenho uma revolta fortemente dessas elites intelectuais, e essa revolta que muita gente achou, como o Renan está colocando bem, é ficar no campo do manifesto, no campo de quem vai chegar, no campo da decisão política, ela ultrapassa esse trajeto de somente uma contestação pelas vias políticas dos intelectuais e vai virar tiro de canhão na conversa. Não é isso? Isso. E assim, o papel, principalmente das elites paulistanas, na hora que eles cansam do Floriano, então a gente vê que
é um jogo de interesses, na verdade. A República, no primeiro momento, parece que ela vem estabelecer uma ordem, ela vem estabelecer estabilidade, mas não acontece, está longe de acontecer isso, certo? Então, Sim. vem trazer instabilidade total, uma bagunça. Quando a gente vê ali aquela crise, Minas Gerais e São Paulo querendo uma república federativa, os gaúchos querendo uma ditadura republicana. Esse termo ditadura republicana, eu até estranhei ele na hora que eu fui analisar o material. E a ditadura republicana é a vitoriosa. A ditadura republicana, que era a proposta que vinha do Rio Grande do Sul, que foi fortalecida por Salvador, que era uma proposta que intelectuais do Rio de Janeiro defendiam, é a que dá sustentação à República da Espada. E assim, a Constituição de 81 não veio fazer muita diferença, apesar 91. de... 81. Não, Perdão, 91. 1891, isso. A Constituição de 18... A gente analisou aqui, numa das últimas aulas, a própria Constituição. E a gente acaba notando que a Constituição é muito mais moralista e conservadora no sentido de tentar ali garantir preceitos do que necessariamente transformadora. Ela é uma Constituição com algumas características que são muito marcantes em tentar reproduzir o status quo. E assim, a segunda revolta armada foi porque o Floriano se recusou a convocar novas eleições, né? Sim. Ele deveria, pelo que constava, né? Pelo acordo, isso. Ele deveria convocar novas eleições assim que o Deodoro saísse ou deixasse de cena, né? Saísse de cena, digamos assim. Então, ele não saiu, ele falou, não, só no próximo governo, agora não. E claro que isso não pegou muito bem, né? Então, houve todo Então, foi a guerra, realmente, ali, a ameaça de bombardear o Rio de Janeiro. Então, houve realmente um confronto. Sim. Até me estranhei de você não mencionar aí que fim acabou isso tudo, que foi na Revolução Federalista. Sim. Mais de 10 mil mortos e uma guerra terrível, um massacre. É controverso. Esse número de mortos, apesar de muito utilizado, é controverso. Cerca de, né? Então... É o cerca que pode ir de 1.000 a 10.000, dependendo de quem está contando, tá entendendo? É complexo. Exatamente. É o famoso, vamos lá, para situar para todo mundo. Quando o comandante Lorena, que é quem faz o segundo grande levante, ele bombardeia Niterói, ele não bombardeia o Rio, mas ele quer dizer, deixa eu corrigir, ele bombardeia o Rio, porque Rio de Janeiro não era a capital, ele não bombardeia o Distrito Federal, ele bombardeia o Rio de Janeiro, a capital do Rio de Janeiro, que era Niterói. E ele vai fugir com uma parte da armada e vai criar uma república na Ilha do Desterro. E é onde essa república da Ilha do Desterro vai se valer de uma série de levantes que vão se estabelecer ao longo de toda a região sul do Brasil e funda ali uma república, uma outra república brasileira. Floriano vai organizar a armada e vai ter o ataque à cidade de Desterro. Aí vem, as fontes locais dão esse número que o Renan falou, um terrível massacre, um número absolutamente gigantesco. No entanto, fontes governamentais, núcleos de historiadores que depois foram investigar a quantidade de população da ilha versus o que foi alegado, alegam que não teriam armamentos ou estrutura como para fazer um massacre com essa monta. Então a ideia de que a Ilha do Desterro foi arrasada e que as outras regiões foram fortemente seria muito mais discursiva. O que é certo é que o comandante Lorena é preso, vai ser eu agora não lembro se ele é executado ou preso, mas eu acho que ele é executado. E aí vem a grande contradição da coisa. Esta ilha, ainda hoje, leva o nome do sujeito que retoma e que bombardeia a ilha.
Ainda que não sejam Floriano, não. 10 mil pessoas, ainda assim é um ataque. A Ilha do Desterro é a ilha de Florianópolis, é a cidade. Olha que coisa mais provinciana. Nossa, a gente chama o negócio de cidade de Floriano. E até Polis, hoje, né, professor, tem movimentos que eles querem que mudem o nome da cidade até hoje. sim, sim. Um chama de herói e o outro pinta a caveira dele, né? Então, É. Apesar de fica... Desterro também não ser um nome tão... Mas isso tem a ver com Nossa Senhora, né? Mas realmente era. Você sabe onde acontece isso de uma maneira muito clara, essa figura do herói versus a figura? Se você vai à praça principal de Londres, você tem o comandante que prendeu Napoleão num trono no alto lá como grande guerreiro da história inglesa. Se você vai à França, você tem um mausoléu gigante de Napoleão como grande herói da... E é isso. Isso é disputa de discurso também. Isso é história também. Isso é história também. Muito bom. Então, a gente vê um espaço de disputa de poder muito grande na República. E assim, o papel das elites, desde já, nós vamos entrar em oligarquia logo Isso. após, né? Então a Isso. coisa já começa a nascer, a gente entender. Porque assim, a gente imagina os dois, tanto Deodoro quanto ele, são generais, são retratados como heróis, mas assim, são políticos influentes que eram levados por uma elite paulistana, no caso do Não só. Floriano aqui mesmo. Isso é uma coisa que eu tinha falado há pouco, Renan, e é uma coisa bem interessante. É um papel de elite, ponto. Essas elites, obviamente, elites com maior influência, influenciam mais. A paulistana é um excelente exemplo. Mas são elites de todo o Brasil reunido, vou utilizar o termo de propósito provocativamente, tá? Nas cortes políticas que são restabelecidas com a República. E isso é parte do entendimento da nossa história, quiçá até agora. Entender esse movimento do papel dessas elites e essa articulação é bem vital. É bem vital. Tanto que o Partido Republicano Federal, ele pode-se dizer que ele é criado assim para tentar conter o Floriano, ou com medo dele instaurar uma ditadura de vez. E É tem o difícil, né, cara? Eu O presidente entendi. Meirelles é o primeiro presidente civil, certo? Civil, Que vem. certo. Isso. Então, ele veio, é como se a elite paulistana tivesse com esse receio, porque o cara era brabo mesmo, se você for olhar aí, ele usava o emprego da força, isso aí é inegável. Ele bombardeia Salvador, ele bombardeia Florianópolis, Então, ali era... O pessoal fica falando do Trump, não tem noção do que é atacar dentro de casa sem dó nem piedade, mas tudo Professor, bem. Eu vi que Floriano também era ele era bem popular, né, entre o povo, né, mas ele constrói uma imagem popular. Perfeito, Rodrigo. E isso é fundamental para a gente poder entender. A figura desses militares, eles tiveram um processo de construção de uma imagem popular. Vamos nós. Quando eu saio da Guerra do Paraguai, os heróis brasileiros populares relativos à Guerra do Paraguai eram os membros da Marinha. Era Bartolomeu Mitre, era General Osório, eram os membros da Marinha. Quando você tem, já na transição, de quando o Exército se fortalece, o aumento das forças, você começa a ter uma movimentação disso em torno de Caxias, em torno dos outros. Quando você tem a chegada ao poder desses militares, eles cultivam, eles trabalham intensamente esse culto nacionalista, e esse culto nacionalista, obviamente, gira em torno deles, e não era tão complexo, porque a tradição brasileira tem um culto à personalidade com a figura dos imperadores muito forte. Então, você consegue entender bem esse jogo que Floriano tentava e que ao longo da nossa história, vários de nossos presidentes e governantes tentam e utilizam isso. Poderia dar milhões de exemplos aqui.
Revolta da Armada, mais alguém, mais alguém, mais alguém. Agora outra voz. Deixa eu ver quem tinha falado que ia falar de Revolta da Armada. Vinícius, você falou que ia falar de Revolta da Armada, vamos lá. Quem mais? Quem mais? Renan já deu show ali, andou bem. Quero ouvir mais, quero ouvir mais. Deixa eu ver quem mais falou Revolta da Armada aqui. Revolta... Mona Lisa, cadê você? Revolta da Armada, vamos nós. Igor. Igor já... Igor tá na passagem indo para casa. Já chegou no Japeri, Igor? Já dá para falar? Ih, largou o celular longe do ouvido. Tu jura que eu só vou? Bem que Renan mandou bem, mas vamos lá. Tem mais Revolta da Armada aí no caminho. Falei tudo truncado aqui que eu li Nada, falou nada. nas minhas observações aí mesmo só. Tá ó, a Joyce mandou aqui uma. Vamos botar o vídeo que a Joyce botou aqui do YouTube. Joyce, se você puder falar, a gente agradece. Aqui Badam foi um navio enviado para o sul para apoiar os federalistas. Pera aí, rapidinho, deixa eu botar aqui sobre o Aquibadã. Não, mandou bem, mas eu quero te ouvir também, Joyce. Não vem caçar, não. Uai. Que história é essa? Que um mandou bem, agora a gente não vai falar, não? Não é assim, não. Pera aí, deixa eu botar o som aqui do que você me mandou, que parece ser maneiro. Vamos ver aqui, deixa eu botar o som. Vamos ver o Aquidabã. O Aquidabã, o Eduardo das Neves, para Casa Edson, Rio de Janeiro. Foi essa noite fatal de 21 de janeiro que Deus se pecado lutou ao pavilhão brasileiro. O valente Aquidabã, colosso de 1000 guerreiros, que fez no mar sagrado com seus bravos marinheiros. Ó Deus, com tua bondade e teu divino poder, contemplai a orfandade das vítimas do dever. Pra nossa marinha amada construir novo arsenal, fez o bravo coraçado essa viagem fatal. Ó Deus, com tua bondade e teu divino poder, contemplai a orfandade das vítimas do dever. O almirante Noronha, velho e próprio militar, nessa terrível desgraça, sofreu o maior pesar. No doloroso desvario, teve o grande desprazer de ver o seu filho Mário na flor da idade morrer. Esposa e choram esposos, irmãos que dói do pai. Os pais choram pelos filhos, choram filhos pelos pais. Esposa e choram esposos, irmãos que dói do pai. Os pais choram pelos filhos, choram filhos pelos pais. Ó Deus, com tua bondade e teu divino poder, contemplai a orfandade das vítimas do dever. Pensar.
Sensacional. Vinícius está perdido, Vinícius? Fica perdido não, meu caro. Vamos lá. O que acontece é o seguinte, é aula. Não é porque a gente está pela internet que perdemos a nossa essência. Aula, vocês participam. Se é para ficar só me ouvindo de longe, não tem a menor graça. Então é para procurar, para achar, para falar. É para se envolver. Aqui é o lugar onde a gente aprende. Então, vem na vibe que vocês vão gostar. Não tem problema não. Vai pegando, tá na primeira aula, a gente vai chegando em todas. Tem que ler o material, tem que observar tudo que você está. Então, a gente tem que observar. Então, a história do Aquidauã, a Joyce colocou aqui, foi um navio enviado para o Sul a fim de dar apoio de apoiar os federalistas contra Floriano. No entanto, a embarcação é torpedeada na Ilha do Desterro, marcando o fim do conflito. Um dos exemplos, Renan, que eu falei com você é 1000 no encouraçado brasileiro do século XIX para o XX, porque ele não foi construído no XX. É ruim, hein? Não vai caber, não vai exageraram um pouco. Entendeu agora aquela lógica da conta que eu estava te falando? Sim. Muito bom, Agora, muito bom. Uma observação que eu faço aí, porque o modelo tripartite de Montesquieu passou muito longe, não chegou ainda, né? O pessoal está numa disputa aí. A gente tem uma construção que a nossa elite ocupa as 3 posições. E isso é uma das maiores tensões que a gente vai viver ao longo muito tempo da nossa história, que é o fato de a elite política, a elite judicial e a elite executiva, ela é muito fruto da mesma raiz. E aí a gente fica vendo eles jogando xadrez. A gente fica pouco vendo do eles mesmo, jogando né? xadrez. Exatamente. Um pouco do mesmo. E aí a gente fica imaginando um grande... Cara, a gente tá vendo ele jogando xadrez. Me lembra sempre o 7º selo. O cavaleiro jogando com a morte, entendeu? Sempre o 7º selo. Mas enfim, muito bom. E os peões são a gente, né? Pois é, pior que tem hora que eu tenho a impressão que nem o peão a gente tá embaixo carregando o tabuleiro. Mas faz parte também da conta pra gente poder pensar sobre isso. Não, porque os que são sacrificados, né? Aí... Sim, é claro, eu entendi. Muito bem, Revolta da Armada, quem mais? Quem pegou lá? Da Armada mais ninguém? Samuel esqueceu, Samuel, de Canudos? Já não, Samuel, volte para cá. Tá bom. Quem mais estava com Canudos? Para a gente poder pegar aqui o caminho de Canudos e o processo. Não adianta, todo mundo escolheu aqui. Daqui eu estou vendo um monte de gente que estava lá, que escolheu, que pegou tema. Esqueci, tá bom, tudo bem, a gente entende. A gente entende. Já estudou um pouco antes? Então a voz é tua, meu caro. Vamos conhecer e falar com meu amigo Antônio Conselheiro. Boa noite, Rainha. Boa noite. Assim, como eu disse, eu estudei um pouco antes, bem pouco mesmo, então... Você pediu até indicação de sertões. Eu estava esperando você falar de Dilermando. Mas eu acabei esquecendo essa semana, Rainha, vai ter que perdoar. Tá perdoado, meu caro. Fala do que tu lembra e tá tranquilo. Pelo que eu lembro de Canudos, o Antônio Conselheiro... Pelo que eu lembro, assim, vagarosamente do que eu estudei antigamente... eu estudei mais, não sobre o Antônio Conselheiro em si, estudei sobre o vilarejo que eles formaram em Canudos, que era uma sociedade, entre muitas aspas, à parte da sociedade que tinha se formado ali na República. Era um vilarejo que se construía como autossuficiente, eles chegaram a ser autossuficientes, eles produziam lá dentro, eu não lembro o que eles produziam, mas eu lembro que eles também trocavam mercadorias, eles iam às cidades para comprar, por exemplo, madeiras, e foi essas compras de madeiras que eles acabaram sendo
emboscados pelo exército, pelo que eu lembro. E eu lembro que o governo da época, que assim, recém-republicano, tinha muito medo de voltar à monarquia. E enxergavam no Antônio Conselheiro e no povoado de Canudos uma espécie de tentativa à retomada da monarquia. Essa foi uma das várias desculpas encontradas pelo governo da época. Eu não lembro qual era o nome do presidente da época. Não lembro se era Floriano. Era o Floriano? Não lembro se era o Floriano. Floriano. E eu lembro que com esse medo de voltarem, que sim, era baseado na criação também de gado. Eu lembro que era um povoado que juntava muitas pessoas que eram muito pobres da época dali da recém-fundada República. E eu lembro que esse medo institucional de Floriano e dos militares de voltar à monarquia, eles começaram a fazer incursões para Canudos, que por mais que seja que fosse, né, um vilarejo naquela época autossuficiente, recém-formado, de pessoas pobres, eles tentaram invadir Canudos, pelo que eu lembro, 3 vezes e tomaram um pau 3 vezes. Até que eles levaram canhões, mais gente, e começaram a bombardear a cidade. Sobre o que eu lembro de Canudos, eu lembro de ver ali, não era só um medo do Floriano de voltar à monarquia. É a mesma coisa de falar que, sei lá, Vargas tinha medo do comunismo tomar o país. Eu acho que é algo mais complexo que isso. Ali é uma forma do Estado, que naquela época, como a gente está estudando, era formado por uma aristocracia, um tipo de oligarquia, né, as elites no poder, os militares no poder, de reforçar esse poder para a sociedade, de pintar a imagem de um povo que era pobre, que foi para os sertões tentar viver de forma autossuficiente, de forma que eles não fossem tão pressionados pela desigualdade. Claro que existia desigualdade até mesmo em Canudos. Canudos é uma prova da desigualdade, né? Mas, ao meu ver, é isso. É uma imagem não só de um medo, porque eu acho que esse medo não era tão fundado. Eu acho que não era só um medo, não era, sei lá, plano Cohen. Eu acho que era mais uma demonstração de poder daquele novo poder político que estava sendo imposto àquelas pessoas e à sociedade em geral. Se a gente for levar em consideração que após o fim da monarquia e o início da república, a gente pega aquele conceito de ruptura e continuidade, houve uma ruptura constitucional e institucional com a monarquia, mas houve diversas continuidades na República, como a extrema desigualdade social e econômica entre a população. Enfim, professor, eu falei que era básico. Tá bom, você defendeu, tá justo. Alguém quer ajudar? Quem mais aqui pegou Canudos? A Gil, eu sei que está se recuperando, hoje não vai poder falar, mas vamos lá, daqueles que passaram por aqui, quem mais pegou Canudos para a gente poder pegar? Quem mais viu alguma coisa legal? Me ajudem, hein? Me ajudem. Vamos lá. O Nordeste brasileiro, ele foi uma das regiões mais nobres e mais importantes. Tem o filme do Zé Wilker. Eu até coloquei um trechinho dele aqui. Ele é bem do bonde da fantasia, mas tem algumas coisas legais. Eu tinha separado 2 trechos aqui. Um é esse, Nerdologia, que dá um tom aqui, eu acho que bem rapidinho, bem divertido, para a gente pegar algumas coisas. Depois eu boto o trechinho do Simon. Desde que a Amanda entrou, isso, tô falando 5 meses de operação. Clássicos da literatura e um lateral direito da seleção. Escreveu uma das principais obras da literatura, Os Sertões, baseada em suas experiências como correspondente de guerra para jornais durante a Guerra de Canudos. Na obra, relata a vida e a sociedade da população do sertão da Bahia e o conflito com o exército, e afirma: aquela campanha lembra um refluxo para o passado.
E foi, na significação integral da palavra, um crime. Denunciemo-lo. No final do século XIX, o Brasil passava por um momento de crise. Na política, a República recém-inaugurada ainda estava se estabilizando. Os primeiros governos foram ditaduras militares, com intervenções nos estados e um período de 4 anos sem constituição definida. Na economia, a crise do encilhamento aumentou a fiscalização e cobrança de impostos, especialmente no interior do país. Socialmente, a abolição desorganizada da escravidão fez com que a maioria das pessoas anteriormente escravizadas ficasse com reduzidas oportunidades de trabalho e sem acesso à terra. Essa crise social e econômica, agravada por fazendas improdutivas, secas, cíclicas e desemprego crônico, fez com que dezenas de milhares de sertanejos se agrupassem em torno da liderança de um peregrino chamado Antônio Conselheiro. Nascido Antônio Vicente Mendes Maciel, no Ceará, em 1830, Antônio Conselheiro trabalhou como comerciante e como rábula, um advogado que não possui formação acadêmica em direito. Na década de 1860, torna-se um peregrino pelo sertão da Bahia e passa a construir a reputação de ser um homem santo, visto como um profeta que irá socorrer os sertanejos. Antônio Conselheiro decide se estabelecer no Arraial de Canudos em 1893 para construir uma igreja e também por estar sendo constantemente perseguido pelas autoridades, que o viam como uma ameaça ou uma fraude. O local é rebatizado de Belo Monte e atrai inicialmente os seguidores de Conselheiro. A terra era de propriedade da comunidade, fundamentada por Conselheiro na ideia de solidariedade cristã. Posteriormente, com o sucesso da vila, chegam milhares de sertanejos, indígenas e pessoas escravizadas recém-libertas. Em seu auge, a população de Canudos foi de entre 25 a 30 mil pessoas. Uma dessas pessoas foi retratada por um menino de Juazeiro, chamado Daniel Alves, no filme Canudos, de 1997. Futuramente, ele jogaria 2 Copas do Mundo pelo Brasil. Os fazendeiros e políticos da região começaram a se incomodar com a situação, já que Belo Monte estava atraindo um fluxo de trabalhadores para o que era visto como uma terra sem lei. Não havia cobrança de impostos ou presença do governo do estado ou de municípios, no que era praticamente uma cidade independente. Já em 1893, ocorreram os primeiros conflitos entre grupos de canudos contra policiais e fazendeiros. Pessoas que buscavam migrar para Belo Monte eram reprimidas e até mortas pelas autoridades, que também tentavam impedir o comércio entre os chamados conselheiristas e as cidades da região. Como reação, os seguidores de Conselheiro organizaram grupos armados, chamados pela imprensa da época de jagunços, que é quando tivemos a popularização desse termo, que antes era usado apenas regionalmente e para definir os guarda-costas de fazendeiros e políticos. Um episódio de outubro de 1896 será o estopim para o que ficou conhecido como Guerra de Canudos. Conselheiro desejava construir uma nova igreja no Arraial, e para isso comprou uma remessa de madeira da cidade próxima de Juazeiro. Representantes de Canudos passam a se queixar da demora da entrega da madeira que já estaria paga. Boatos começam a se espalhar que Juazeiro seria invadida pelos sertanejos como represália. O prefeito solicita ao governo do estado que envie policiais. Após vários dias de espera pelo ataque, os 120 policiais partem em direção a Canudos. No dia 21 de novembro de 1896, a tropa é emboscada por mais de 1000 conselheiristas, armados com facões, lanças e ferramentas de fazendas. Os policiais, armados com revólveres e rifles, conseguem derrotar os conselheiristas após horas de combate. Porém, a expedição não possuía mais capacidade de atacar Canudos e retorna até Juazeiro. Em janeiro de 1897, outra expedição militar foi organizada contra o Arraial. Os jagunços, melhor organizados e agora com armas tomadas da polícia, resistiram e derrotaram a expedição, que perdeu quase metade de seus homens. Isso gerou consternação por todo o país e o assunto tornou-se um dos principais na imprensa. Como parte da busca por apoio contra Canudos, o governo de Prudente de Moraes passou a retratar aí já é Prudente, tá? Mas antes começa lá atrás. Que buscava Prudente partir é o primeiro. em direção à capital para depor o governo republicano e reinstalar a monarquia. Conselheiro de fato acreditava que a República era um regime pecador, por separar o Estado da Igreja, que teria autoridade para legitimar os governantes, e foi transformado em uma figura perigosa. O Estado republicano, agora com seu primeiro presidente civil, precisava demonstrar força e que não toleraria as ideias monarquistas, mesmo não sendo esse o propósito de Canudos. Uma terceira expedição foi organizada em março de 1897, agora pelo governo federal. A expedição foi enfraquecida pelas guerrilhas em seu trajeto e derrotada no assalto ao final ao Arraial,
com a morte de seu comandante. Devido ao alto número de feridos, a expedição bateu em retirada, no que foi visto como uma grande humilhação para o exército. Em abril de 1897, o ministro da Guerra, nome da época para o comandante do exército, Marechal Carlos Machado de Bittencourt, em pessoa, preparou uma nova expedição. Formada por diversas colunas que somaram mais de 10 mil homens e com mais de 10 peças de artilharia, incluindo um canhão que pesava quase 2 toneladas e que foi apelidado de Matadeira pelos sertanejos. O comandante do exército determinou um cerco e estabeleceu diversas linhas de suprimento para poder abastecer a tropa. Entre junho e setembro, o arraial foi cercado e bombardeado, com diversos combates em que mais de 1.000 soldados foram mortos ou feridos. Em setembro de 1897, o cerco é fechado e começa o ataque final ao povoado. Você está se preparando para trilhar os caminhos da medicina? Então vem que eu vou te mostrar o melhor ponto de partida para essa jornada. Nesse mês, Antônio Conselheiro morre, provavelmente de complicações de saúde devido a um longo jejum que ele se submeteu como penitência pela guerra. O povoado foi incendiado e a maioria de seus habitantes que se renderam, incluindo todos os homens, foram degolados pela tropa. Algumas mulheres e crianças foram tratadas como butim de guerra. O corpo de Antônio Conselheiro foi desenterrado e sua cabeça foi levada para Salvador. Entre 15 e 25 mil pessoas morreram em Canudos, além das baixas dos combates. As denúncias da violência cometida geraram diversos manifestos na época e também inspirou obras como o livro A Guerra no Fim do Mundo, do escritor peruano e vencedor do Nobel de Literatura, Mário Vargas Llosa. Hoje, parte das ruínas de Canudos estão submersas pelo açude Cocorobó, construído na década de 1900. Eu acho muito nerdologia, tá? Eu acho que eles constroem de uma maneira bastante rica. O que a gente precisa, o que ele não abordou e que professores precisam perceber. Mas repara, Samuel, é simbólico. O degolar é um processo fortemente simbólico, é um processo fortemente estrutural e que ele é um ícone máximo da maneira como você vai estar colocado o subjugar do outro. O Nordeste brasileiro foi uma das regiões mais ricas e mais importantes do Brasil até os anos de 1820. Depois ele vai entrar ao longo de todo o século XIX em um ciclo de grandes secas. Na segunda metade do Império, você chega a ter uma das maiores secas da história, só vai perder para a seca de 1920 e pouco. E sem estrutura e sem força, o que gera, obviamente, uma fragilização muito grande. As grandes cidades que ainda conseguem se manter litorâneas, como a Recife, Olinda, Salvador, passam a ser muitas vezes o único polo de atração para uma grande massa de população colocada. O interior, o espaço sertanejo, ele não passa a ser automaticamente um espaço de abandono, mas ele passa a ser um espaço de ressignificação dos espaços, de outras formas de ocupação. Uma das figuras mais famosas disso é, sem dúvida nenhuma, uma que vocês já devem ter ouvido falar e que tem tudo a ver com a história do Brasil republicano, que é Padre Cícero. Padre Cícero é um padre do final do século XIX, onde, numa região importante do Ceará, não era uma região central, uma região interior, mas das mais importantes, que é o Crato, você passa a ter a manifestação de um milagre. Uma das fiéis, Padim Padicício, uma das fiéis, ele quando colocava a hóstia na boca dela, ela começava a sangrar, e aquilo foi entendido, o corpo de Cristo manifestado, e passa a ser associado a uma série de milagres, e a figura de Padre Cícero ganha uma notoriedade. A igreja, uma vez comunicada, primeiro no Brasil, os cardeais, não eram cardeais ainda, eu estou no finalzinho, cardeal talvez já seja, é o cardeal Leme, que é o primeiro cardeal brasileiro, contesta e manda o caso para Roma. Roma manda visitadores, mas tinham várias coisas que eles achavam estranhos. Por exemplo, somente com uma fiel isso acontecia, não acontecia com outros. Os milagres atribuídos a ele passam a ser contestados, e aí você passa a ter a igreja dizendo ou você para ou você vai ser expulso.
E aí Padre Cícero vai dizer assim, mas não estou fazendo nada, eu estou fazendo pelo povo, estou fazendo pelas questões do povo. 3 vezes isso acontece, na terceira vez ele vai ser expulso da sua condição de padre e se torna um político importante na região, uma baita liderança política, liderando pessoas, e aí vão ter vários milagres associados a ele, por exemplo, da mesa, uma mesa que ninguém conseguia mudar de lugar, ninguém conseguia, que diziam que o diabo tinha posto ali, que não adiantava, que não tinha força que mexia. Padre Cícero vai dizer, então deixe comigo, e ele, muito mais velho, levanta a mesa com facilidade e coloca aquela mesa. Ele, politicamente, ele vai ser o responsável pela divisão entre Crato e Juazeiro. Ele vai se tornar governante em Juazeiro e vai ganhar uma notoriedade importante durante os governos de Floriano e Prudente de Moraes. Depois, você vai ter toda uma questão relacionada a ele dessas lideranças. Então, o que a gente está vendo? Esse Brasil fortemente centralizado tem um arraial como Canudos com milhares de pessoas, e os números são ótimos, né? Entre 10 mil e 25 mil pessoas. O número é absolutamente aleatório, as pessoas não sabem. Elas ouvem contar, ouvem trabalhar, mas elas efetivamente não sabem. E aí, dentro dessas dinâmicas, você começa a entender esses diversos movimentos que estão colocados ali na região. É um outro Brasil, é uma outra maneira da gente pensar. O lateral envelheceu muito mal. É uma outra maneira da gente pensar e da gente lidar com essas estruturas, com esse processo. Então, alguém quer me ajudar mais? Alguém... Igor, você tinha falado que ia falar, já conseguiu aí, está no Japeri. Nessa altura já passei ali de triagem, que o sinal é ruim, já estou chegando num ponto mais alto ali, onde o sinal fica melhor. Odete, Simone, Carlos Alexandre. Não, ninguém. Professor, eu não estava aqui, é a minha primeira aula. Eu me inscrevi, que eu tô lá no grupo, e aí eu vi que você estava dando aula ao vivo aqui, me inscrevi agora, já consegui ver as aulas aí atrasadas, mas não estava aqui na última aula para a escolha do tema. Aí eu tô só de ouvinte aqui, na próxima eu já chego junto aí. Tá bonito, tá de boa, tá de boa. O trem tá cheio, pô, o pessoal ia se amarrar em Contestado ouvindo no trem, hein? Mas tudo bem, Igor, eu vou esperar um pouquinho para ver se você consegue ainda falar de Contestado para a gente poder chegar. Então, todos esses movimentos que a gente está lidando, eles são para a gente ampliar a nossa própria noção de Brasil. Fale, Rodrigo. Desse período também, né, que eu sempre tive curiosidade para saber também um pouco da revolta da degola, ainda mais falando dessa parte aí que tu falou um pouquinho lá sobre Canudos, que é uma coisa bem chocante, que tanto os dois lados não tinham prisioneiro, só executavam, né? Sim, com certeza. Fale um pouquinho. Não, eu só queria que enquanto eu estava pesquisando um pouco, eu vi um pouco. Eu sei bem pouquinho, né? Que foi a guerra lá no sul, né? Envolveu um pouco o Paraná, mas é mais pro interior, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul também. É o desdobramento das disputas que você vai ver na região do litoral. Então, você passa a trabalhar com uma ideia de não aceitação e de desequilíbrio de uma maneira muito forte. E aí a gente precisa juntar isso. Eu preciso juntar a condição da Farroupilha com a condição do Contestado. Se você pega a revolta do Contestado, você começa a entender muito da estrutura e do que está acontecendo lá. Você vai dizer assim, porra, Ema, tem um espaço. Porque, olha, a Farroupilha você me levou lá no 19, o Contestado tu já está me levando para o Brasil aqui. Mas eu estou querendo mostrar, se você junta Farroupilha, federalista, Contestado, você está falando de instabilidades políticas. E dentro dessas instabilidades políticas, você consegue perceber que há elementos de misturas que são fundamentais. Pô, a questão do messianismo, do papel do messianismo está sempre presente.
a questão das influências políticas, o papel de uma das coisas que normalmente a gente associa, até o que o Renan tinha colocado de uma maneira muito clara, a gente sempre associa a ideia de que uma das principais características do governo é o controle da força. É a ideia do monopólio da força. Cara, tem tudo aqui, menos monopólio da força. Tem tudo aqui, menos monopólio da força. É uma confusão essa estrutura do monopólio da força. Por quê? Porque ela está presente no norte, ela está presente no sul, ela está presente... Ela está, de alguma maneira, tão contestada dentro desse processo de oligarquias que a gente tem no Brasil, que ela é absolutamente fundamental para a gente poder entender que crises, que processos, que movimentos econômicos são esses, sabe? Me ajuda de uma maneira bastante significativa a entender como esses conjuntos de forças eles vão se equilibrando e desequilibrando e tira completamente aquela ideia do Brasil como um lugar estável, politicamente sem grandes sobressaltos. Aí começa aquele negócio, nunca tivemos golpe nenhum, não, aqui é tudo extremamente tranquilo. Cara, e não é. Não tem isso como característica central. Você vê movimentos ainda hoje como a questão do tráfico de drogas, comandos, as formas como isso se organiza no Brasil é fruto de um processo histórico de instabilidade que a gente tem muito longe de uma noção de estabilidade que a gente acaba construindo de uma maneira completamente aleatória. E o meu trabalho aqui é caminhar pelos sertões. Então, assim, se a gente... Malês não dá, Malês está muito lá atrás. A gente pode até falar de Salvador, Vini, mas Malês está império demais para a gente poder trabalhar aqui. Mas sem dúvida nenhuma eu posso não trabalhar com Malês, mas eu posso trabalhar com a revolta da vacina. Eu posso não trabalhar com Malês, mas eu posso trabalhar com a revolta da Chibata. E todas elas são bem rodeadas de figuras de presidente populista, né? Desde Floriano, acho que Afonso Pena também foi um pouco, né? Nilo Peçanha. Pena é demais. Sim, e a gente agora, na aula que vem, a gente vai abrir a aula falando sobre a Fundação da República dos Governadores. O que é a Fundação da República dos Governadores? A partir do momento em que a gente tem o jogo de tensão estabelecido, e o Renan já deu uma aula muito melhor do que eu sobre esse jogo do Floriano. Cara, o Floriano não quer sair de jeito nenhum do poder. Então, quer dizer, só para ver essas coisas, a história de um jeito interessante, o Sarney não poderia ter assumido nunca como presidente do Brasil na morte de Tancredo, porque Tancredo não foi diplomado. Se Tancredo não foi diplomado, o Brasil não tinha vice-presidente, então não tinha vice-presidente para assumir. Mas diante daquele momento a gente prefere, não, finge que tem, vai, vambora, não, esquece esse negócio aí. Aqui, como o Renan estava falando, você tem Floriano, que já tinha a primeira vez articulado tudo o que podia para poder se manter, e você passa a ter um acordo de aristocracias para dizer o seguinte, gente, olha, acabou agora, tá? E aí você pega um representante da aristocracia mais forte, utilizando como... claramente como barganha o poderio financeiro de São Paulo para você chegar e ter Prudente Moraes como primeiro presidente. E aí, como você vai ter Prudente Moraes como primeiro presidente, você vai imaginar que ele dá as bases. Não, as bases são de Afonso Pena. As bases de política de governadores, modelo de organização, modelo de execução, são do sujeito que está com um manifesto durante o governo Floriano, participa daquelas disputas e estão ali colocados. Por isso que o tema tem um espaço especial para os intelectuais. É impossível lidar com esse momento sem lidar com Vital Brasil. É impossível lidar com esse momento sem lidar com Benjamin Constant. É impossível lidar com esse momento sem lidar com Rui Barbosa. E sempre o fantasma do militarismo, né? Os militares querendo assumir de volta, sempre desde o início. Porque é sempre o fantasma do poder do poder ditatorial, tá? Assim, para botar... Porque senão a gente tira da conta do Vargas a ideia de que o Estado Novo também é uma ditadura com suporte militar.
Então, mas usa-se o poder carismático de uma maneira muito constante. Então, é um reducionismo muito grande pensar no fim do Império só por causa da questão da abolição da escravidão, enfim, né? Tem a questão religiosa, tem a questão próprio movimento aí do Vital Brasil. Mas eu queria trazer só uma questão aqui que o Igor falou, e o Igor de Almeida, falando sobre o messianismo em Canudos. A gente vê um movimento até hoje, eu não sei se vocês já viram, de levantar a questão de que o nosso apogeu foi lá no Império, em termos da administração, e muita se defende. Nós estamos vendo aqui que não é nenhum mar de rosa a nossa república e no que deu, vamos dizer assim. O nosso império também não era tão cheiroso assim, não. Mas é verdade, o pessoal você defende tá a monarquia, o apogeu intelectual, o imperador filósofo, tem tudo isso que... nenhuma ideia ela é tão ruim que não possa ter um ponto a ser defendido, certo? Claro, com certeza. Então, é explicável isso aí, sim. Vamos lá. Isso é bem legal, Renan. A primeira coisa que eu preciso entender, eu vou recuar de propósito, tá? O período regencial, o período que marca a nossa regência, não teria motivos lógicos para a gente beirar a fragmentação como nós beiramos. Repara, o período regencial brasileiro não é um período de revoltinhas. O período regencial brasileiro era um período que parecia muito claro a uma elite nacional que nós não conseguiríamos sobreviver à fragmentação. A solução dessas aristocracias foi adotar um modelo de poder carismático. Poder carismático esse que, entre outros elementos, de uma maneira fundamental, vai passar pela ideia do místico e do corpo místico constituído na figura dos imperadores, constituído na figura dessas lideranças políticas. Então, para além da ideia do ser filósofo, que no final do Império, por exemplo, era muito criticado, além do final do ser filósofo, você tem a ideia de um poder místico, você tem uma ideia de algumas capacidades que as pessoas não conseguem atribuir. O imperador é atribuído que cura a criança, o imperador é atribuído que... Então você tem uma construção de um poder carismático e que muito se discute que é a base do reconhecimento. Então, se o poder carismático ele é a base do reconhecimento, eu tenho justificativas e fundamentos para apoiar na figura do império uma ideia de uma superioridade diante de um processo republicano. Mas, na prática, eu te provoco a seguinte questão. Boa parte das figuras da crise do império eram os mesmos políticos ou seus descendentes da regência brasileira. Nota? Tema 3, tá, Diego? Vou continuar com Sertões, tema 3, assunto da aula que vem. Então, Renan, você vai pegar assim que isso, Rainha, que você pode ver, são a elite política arranja e rearranja a equivalência de poder, a equidistância de poder proposta, por exemplo, pelo II, para poder ele associar o não uso do poder moderador da maneira como ele vai associar. Então, eu entendo perfeitamente os argumentos, em especial quando você olha centralmente para o Brasil, pelo que a gente está falando, ao invés de olhar para os sertões, a gente olha centralmente a figura do Império Brasileiro. Mas quando a gente começa a abrir esse Império Brasileiro, aí eu começo a aparecer Malês de um lado, Farroupilha do outro. Quando eu começo a abrir o Império Brasileiro, eu começo a perceber as dificuldades e as fragilidades de noção do Brasil. Volto a lembrar, eu já falado isso para o Rodrigo numa outra aula. Não foi só especulado, foi lido, articulado, pensado a transferência da capital do Rio de Janeiro para o Pará, para Belém ser a nova capital do Brasil.
foi articulado de uma maneira muito clara e não houve o processo efetivo. Então, já tinha projetos ainda com Pedro I para a capital e para o centro do país. Então, você tem vários movimentos que me ajudam a justificar, mas, ao mesmo tempo, a minha provocação é que esta república não representou sequer. O Samuel gosta muito do conceito de continuidades e rupturas. Eu vejo muito mais continuidades que rupturas. Você, não, Rainha, peraí. Se é para ter uma figura de mando carismática entre Floriano e Pedro II, eu sou mais Pedro II. Ok, tá legal. Eu aceito o argumento. Mas você vai pegar, por exemplo, depois a figura ai, meu Deus, do Floriano. Não, do Floriano. O que casa com a baronesa de Tefé vai utilizar o poder carismático de uma maneira brilhante ali. Entendeu? Então, temos jogos. Tem jogos a analisar. Não é tão simples, saca? Sim. Mas, dá base para argumento pra caramba. É óbvio. Porra, os argumentos são dados de como é que se diz? De mão aberta. Porque você não fala de genipapo. Você não fala de revolta dos bárbaros. Você não fala de revolta. A gente não fala. A gente finge que o interior do Brasil não existe. E é muito doido isso. E aí, conforme a gente vai tentando aprofundar isso, a gente vai descobrindo um Brasil que a gente simplesmente não conhecia. Não conhecia. Para falar de sertões na aula que vem, eu queria fazer um pedido para vocês. Eu vou dividir o Brasil em 10 regiões. Eu vou digitar aqui no material agora. Eu vou dividir em 10 regiões. Então, Amazônia, separado. Pará, separado. Ceará, mais Piauí, mais Maranhão, mais Rio Grande do Norte, outra Paraíba, Pernambuco, Rainha. Pernambuco, Paraíba, mais Pernambuco, mais Recife, mais Alagoas e Sergipe. Mais Sergipe. Depois, Bahia. Depois, Minas Gerais. Tô indo. Minas Gerais, mais Mato Grosso. Depois, Goiás, mais Mato Grosso do Sul. Depois, região Sul. Depois, São Paulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Pantanal e afins. Tá bom. Eu quero que vocês façam uma investigação e me contem a história dessas regiões entre os anos de 1880 a 1910. Essa é a minha provocação para vocês. Vocês vão ter que descobrir a história do Brasil na marra. Não a história do Rio de Janeiro, não a história, mas a história do Brasil na marra. Então,
se manifestem nesse momento, se revezando bem. Vai só digitando o que cada um vai pegar aí para eu poder saber. Piauí. Digita aí, bota aí. Vocês estão lá. Então já tem o Igor e Samuel com Pernambuco, eu tenho o Rodrigo com ali Piauí e afins, Renan não resistiu e foi para Minas, Lucia foi para o Pará, beleza, Simone vamos para Minas também, Diego não saiu do Sul, falou não largo, a Mona Lisa vai para a Amazônia, Odete Odete vai para Amazonas, Joyce para São Paulo. Bora, Carlos Alexandre para Bahia, muito bom. Quem mais? Vambora. Falta a gente se manifestar aí. Quem estiver ausente da aula e lendo o chat pode escolher a região que vai ter que falar também. Pronto, tá todo mundo perturbado agora. Aula que vem, eu quero vocês com essas vozes aqui, eu quero conhecer esse mosaico de Brasil com vocês e a gente discute o tema 3, a gente discute o tema relativo aqui a gente discute o tema de sertões. Combinado? Hoje eu estou num lugar que, infelizmente, eu tenho que terminar às 10h30. Já fui convidado a me retirar. Preciso partir. Agradeço. Honra. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam. A Odete para o Pantanal, muito bem. Não esqueçam. É absolutamente fundamental que a gente troque, que a gente fale, que a gente conheça, que a gente participe. É dia de aula, e aula é para a gente se divertir com todo mundo junto aqui. Certo? Os caros. Certo. Fala, Renan, pode falar. Certo, até a próxima. Então tá bonito. Já te chamaram aí? Nada, mas isso aí a gente